primeiramente vou fazer uma analogia entre algoritmos e planejamento. Assim como para fazer um programa de computador, um programador deve estruturar as suas ideias em algoritmos, o primeiro passo para fazer uma monografia é o seu planejamento. Nesse instante, é importante considerar os seguintes aspectos. Primeiro, de acordo com o seu orientador. Quem sou eu? Qual o nível do trabalho? Graduação? Especialização? Mestrado ou doutorado? Onde estou? No final do curso? No meio do curso? Para onde vou? Esse trabalho poderá ser meu ingresso de entrada na pós-graduação? Ainda há outras perguntas. Antes de escrever, qual o tema? Qual a finalidade da publicação? Monografia? Artigo de evento? Artigo de periódico? Qual é o público-alvo? Comunidade de computação? De uma área específica? Estudantes? Banca de pós-graduação? E o que precisa escrever? Qual o foco? O que revisar? E o que detalhar? Então, com as ideias sobre o conteúdo organizados no planejamento, agora é necessário planejar a escrita desse conteúdo. Na escrita, deve-se considerar a estrutura geralmente utilizada no tipo específico de monografia. Por exemplo, considere o seguinte esqueleto, sendo que cada item é um capítulo. Primeiro, é a capa, com autor e título. Segundo, o resumo. Depois, introdução, o corpo, a conclusão e, por fim, as referências. Uma monografia deve ser bem feita, breve, precisa, simples, ter um fluxo natural de ideias e, é claro, ter um início, meio e fim. O objetivo principal do trabalho é apresentar os elementos da introdução. Então, não vou ficar responsável por explicar toda a estrutura. Vamos lá. Após o resumo, é necessário escrever a introdução da monografia. É importante ressaltar que a introdução é uma versão estendida do resumo. Tudo que é mencionado no resumo é melhor detalhado na introdução. Algumas observações devem ser feitas. Primeiro, uma introdução bem escrita é fundamental. O leitor deve estar ciente do que acontece desde o início. Geralmente, a introdução é uma reafirmação do conteúdo do resumo. E o mais importante, uma monografia não é um livro de suspense no qual o leitor só descobre o que está realmente acontecendo no capítulo final. Eu vou dar algumas sugestões para a introdução. Sugestão 1. Primeiramente, identificar a área de interesse. Depois, o contexto, com a revisão básica do estado da arte. Propósito e/ou hipótese sendo investigada. Exemplo de propósito. O propósito desse trabalho é definir, ou ainda, esse trabalho propõe 3 métodos para solução detalhada, característica fundamental, técnica ou metodologia, vantagens. E, por fim, a organização. Então, uma segunda sugestão. Primeiro, o contexto, a motivação. Depois, o trabalho em questão. As limitações de trabalhos anteriores relacionados. A lista de contribuições, os resultados principais. E, por fim, a organização. Independentemente da sugestão utilizada, alguns componentes são de grande importância na introdução. São eles: a contextualização, a identificação do problema em questão, os trabalhos relacionados, as contribuições, a organização ou estruturação do trabalho. A contextualização deve ser feita de forma ampla, porém sem fugir do assunto da pesquisa. Deve mostrar os motivos da realização da pesquisa
chamar a atenção do leitor para a importância do estudo e, ao final, deixar claro de que tipo de estudo se trata. Esse é um exemplo de contextualização. Fala sobre a computação distribuída e como ela evoluiu com os avanços da internet. A definição do problema de pesquisa deve ser feita de forma clara e objetiva, em apenas um parágrafo. No objetivo geral, definir numa única frase qual o objetivo central do trabalho. Quanto aos objetivos específicos, descrever quais os objetivos intermediários necessários para atingir o objetivo geral. Destacar também a importância, relevância e aplicações práticas do estudo em questão. Ao citar os trabalhos relacionados, responder: no mesmo contexto, conseguem resolver o problema? Apresentam apenas solução parcial? O trabalho em questão é uma extensão ou continuação de um trabalho anterior? Para definir as contribuições do estudo em questão, pode-se usar duas formas. Em um parágrafo por extenso, considerando o contexto atual, esse trabalho propõe, ou delimitando por itens. Esse papel faz duas contribuições primárias. 1. Limitação da taxa de serviços baseados na nuvem. 2. Em relação à taxa limitadora, nós apresentamos o projeto. O último componente é a organização. É onde se define como o trabalho está estruturado. Pode ser feita como no exemplo a seguir. O restante deste trabalho está organizado da seguinte maneira. A seção 2 apresenta alguns conceitos básicos e discute trabalhos relacionados. A seção 3 detalha o modelo proposto. A seção 4 apresenta um estudo comparativo através de experimentos, enquanto a seção 5 conclui o trabalho.